Então vamos lá. Olha só, no nosso formulário tem lá pelo menos 5 níveis de pergunta, não é? Sexo, faixa etária, e aí tem pergunta sincera, tem uma opção, comentar aquilo que você nunca teve coragem de comentar e contar uma experiência. Então o que eu fiz? Eu organizei e separei aqui em 2 grandes blocos. O público masculino e feminino. Não teve ninguém que respondeu assim, prefiro não dizer, não teve ninguém que respondeu pergunta vazia. Todas as opções foram muito diretivas com relação ao sexo, masculino ou feminino. Apesar de nós começarmos falando também sobre homossexualidade. Então, se prepara aí. O público masculino representa, neste nosso trabalho, 15% do total. 75% desses homens estão na faixa etária entre 20 e 30 anos. E 25% estão na faixa etária de 40 a 60 anos. Os temas relacionados pelos homens foram relacionamentos afetivos, sexo e sexualidade, depressão, ansiedade e fobias. Eu tenho 2 grandes perguntas. A primeira delas é: como posso voltar a ter desejo pela minha esposa? Foi a pergunta de alguém. Essa pessoa, além de fazer essa pergunta, comentou o seguinte, que estava preso no vício da pornografia, e aí, assim, não conseguia se satisfazer sexualmente de outra forma. As respostas a respeito dessa pergunta têm muito a ver com relacionamento. Olha só. Primeira coisa, quebra de tabus. Precisa falar a verdade e contar o que é que você gosta. Se você é homem, teve essa dificuldade, você precisa quebrar o tabu. Porque, geralmente, as pessoas começam um relacionamento afetivo e elas não desenvolvem o nível mais profundo de liberdade. E olha, ter relacionamento sexual não é o nível mais profundo de liberdade. Mas fazer isso de maneira clara, verdadeira, integral, é alcançar maior liberdade. Então você precisa quebrar tabus. Se você perdeu atração, satisfação com relação à tua esposa, você precisa quebrar tabus e resistências para poder tratar com ela aquilo que é agradável para você. Segunda coisa, lembra dela como uma pessoa, como um indivíduo. E ajude a superar limites culturais. O que eu estou querendo dizer aqui? A relação sexual, ela é plena, ela é muito ampla. Não se trata apenas de satisfazer as questões fisiológicas, as questões sensuais. Ela é muito ampla e nós precisamos entender e conhecer o outro para poder saber até que ponto o outro pode ir, para saber o que o outro entende, até que ponto o outro tem liberdade, está confortável com a prática sexual. Então você precisa enxergar o teu par como uma pessoa, saber que ela não está lá só para satisfazer as tuas intenções e os teus desejos. Você precisa descobrir, e até esse jogo de descobrir, sabe, de perguntar, de começar a buscar coisas mais íntimas, até isso começa a trazer uma ligação maior e uma satisfação maior também. Então você precisa enxergar a tua esposa como pessoa, como indivíduo, como alguém que tem valores, que tem intenções, que tem desejos, que tem comportamentos particulares. E ajudar esta pessoa, que é o teu par, a superar limites culturais, porque talvez a restrição na satisfação da relação de vocês seja por causa da formação dela, ou por causa da tua formação. Então não é superar limites apenas do teu par, mas superar os teus próprios limites. Porque às vezes o limite da relação sexoafetiva está naquilo que a pessoa aprendeu culturalmente. Tá bom? Então você precisa pensar nisso. Outra coisa, é preciso acrescentar ao sexo a provisão emocional. Você precisa se lembrar que a relação sexual de um casal não é apenas sexo. Ela é afeto, ela é emoção. E nós perdemos a referência da pessoa, nós perdemos a atração da pessoa quando nós tratamos com a superficialidade das sensações apenas. Tá bom? Você entende, né? Quando eu falo sensual, estou falando de sentimento, não apenas do que tem apelo sexual. Estou falando de sensações. Então nós precisamos ir um pouco além das sensações. Precisamos tratar as questões internas, emocionais. Tá bom? Acrescenta a provisão emocional ao relacionamento e à percepção sexual. Tudo bem?